Hoje eu vou estar te passando os 14 passos essenciais para que você atinja a sua melhor performance em 2026 na corrida ou que você comece a correr. E tudo isso é baseado neste livro aqui, que é um clássico, A Tradição da Corrida, ou The Lore of Running, do Tim Noakes, né? Se tu for pesquisar o livro, o título em inglês. Tem 900 e poucas páginas e ele é um manual, é um dos livros que eu sempre recomendo aqui no canal porque ele é muito bom. Então vamos lá. Passo 1, eu vou estar lendo aqui os passos com você, inclusive tá tudo marcado no meu livro, ó. Vou estar lendo os passos com você e explicando. Então, primeiro é que ele já começa com um alerta que eu acho que aqui é sensacional, tá? Muitos corredores cometem o erro comum de treinar demais e muito cedo, correndo assim um risco elevado de se lesionarem logo no início. Já aí é o primeiro ponto que muitas vezes nós corredores erramos quando estamos entrando num ciclo de treinamento, que é querer já dar pancada logo cedo. Isso não pode acontecer, nós precisamos condicionar o corpo primeiro para que depois a gente consiga treinar melhor. E ele acrescenta um outro ponto aqui que eu acho essencial, que é uma vantagem adicional de seguir um programa estrito no começo é de que ele ajuda a induzir a disciplina necessária para o sucesso na corrida a longo prazo. Então isso é algo que também acontece, que muitas pessoas não sabem ou não têm um sistema, um planejamento do que vão fazer, acabam fazendo as coisas que vêm na cabeça e por conta disso elas não conseguem atingir a maturação necessária dentro do esporte, seja ela física, com uma progressão de carga, e essa carga pode ser tanto intensidade quanto volume, e também uma progressão das dificuldades mentais. Então, sempre que tu for começar um plano de treinamento ou começar uma nova coisa, é preciso tu ter um plano, né? Então, toda vez que tu for tentar algo, tem esse plano. Mas agora vamos aos passos. O primeiro deles aqui, eu sou o Nessor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Se é a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse e também deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Se você é corredor raiz, eu sei que você já vai deixar o like agora, né? Um corredor mais inscrito, mais antigo aqui do canal. Mas se você é um corredor novo, tá chegando aqui nesse canal, pode deixar para deixar o like no final. Se esse conteúdo agregou para você, deixa o like, vai estar tudo certo. Passo 1, agora sim, analise sua motivação e sua disciplina. São necessárias grande motivação e disciplina para conseguir alcançar o seu sucesso na corrida, beleza? Então, ele acrescenta alguns pontos que são essenciais dentro dessa motivação e disciplina. Embora eu já tenha explicado aqui no canal, esse livro é um pouquinho mais antigo, então algumas terminologias não são exatamente as que nós usamos hoje, mas a disciplina ela é proveniente da motivação. Primeiro ponto, ele esclarece aqui que você precisa definir metas. Sempre é importante estabelecer metas alcançáveis, meta do treino a curto prazo e ter também metas a longo prazo. Princípio básico, precisa ter uma meta para guiar tudo aquilo que tu vai fazer dentro da corrida. Segundo ponto, moldagem. Olha só, talvez hoje a gente chamaria isso de modelagem. A moldagem é um processo no qual um comportamento-alvo é fracionado em uma série de passos para, por fim, alcançarem a meta desejada. Então é basicamente aquilo que a gente falou. Nós vamos pegar a meta gigante e fracionar ela em pequenos pontos. Então, se eu desejo correr 100 km na semana, como que eu vou fazer isso? Eu preciso estabelecer uma meta diária de quilômetros. E para isso, talvez eu vou precisar fazer um treino, aí eu vou ter que fazer todos aqueles quilômetros naquele mesmo treino, ou vou fazer em 2 vezes, então eu vou precisar dividir isso, ou se não, se no meu longão do final de semana eu vou fazer mais quilômetros, eu tenho que diminuir e estabelecer para os outros. Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Ele também fala sobre controle por reforços. Qualquer incentivo que reforce o hábito do exercício será benéfico. Então a gente tem ter uma recompensa no final do treino, treinar com amigos, treinar com outras pessoas, tudo isso será benéfico para a gente que deseja atingir as nossas metas da corrida. Controle por estímulos. Esse método de estímulos ou lembretes para encorajar os exercícios. Então, olha só, pode ser um lembrete no celular, pode ser um lembrete com o teu treinador, pode ser lembrete com um amigo, pode ser lembrete do ambiente, por exemplo, putz, eu passo sempre na frente de uma pista, de um parque, e aí isso se torna muito mais fácil para mim cada vez que eu passo ali, eu ir fazer o exercício. Estratégias associativas e dissociativas. Isso aqui vale um vídeo somente para isso, tá? Que é as associativas é quando a gente associa coisas à corrida. Então, quando eu vou correr, eu estou associando coisas que eu desejo. Putz, eu quero correr mais rápido, eu tô fazendo isso porque eu desejo melhorar minha técnica de corrida, eu tô fazendo isso porque eu quero melhorar o meu resultado lá no final. Então, eu fico associando coisas com aquela atividade que eu tô fazendo. E a dissociativa
eu simplesmente não penso na corrida, que é, por exemplo, o que a gente faz numa rodagem leve. Então eu vou pensar em problemas que eu tenho pra resolver, eu vou pensar numa música, eu vou escutar um podcast, eu vou ver ouvir um vídeo, né? Fica meio difícil assistir um vídeo enquanto a gente corre. Mas enfim, são estratégias dissociativas para eu tirar o meu foco da corrida. E elas acabam sendo bem interessantes. Então, o primeiro ponto para te atingir as suas metas, para te começar a correr ou atingir as metas, né? Motivação e disciplina. Estabelecer todos esses pontos que muitas pessoas acabam deixando de lado, mas que é extremamente necessário para o processo de aquisição de condicionamento e resultado final. Passo 2. Decida se necessita de liberação médica. Isso aqui é um ponto muito interessante. Eu acabo que negligenciei um pouco isso e até vou fazer isso, que eu tô entrando na minha meta. Vocês vão ver os vlogs saindo aqui no canal, que eu vou correr a minha maratona de Porto Alegre, então também vou fazer alguns exames para ver se está tudo certo no início deste ciclo, porque se não tiver, aí eu vou ter que refazer, vou ter que cuidar da minha saúde também, porque sem saúde a gente não consegue performance. Então esse passo 2 é muitas vezes negligenciado, mas é um ponto extremamente necessário. Verificar exame de sangue, verificar exame de coração, ver tudo se está tudo certo. Pô, estando tudo certo, posso correr, aí sim, ó. Senta a lenha no treino, que é sucesso, beleza? Então, isso é algo bem importante também. Passo 3, escolha o tênis de corrida apropriado. O que é o tênis de corrida apropriado? Provavelmente é o tênis que você já tem aí na sua casa. Existem duas regras só para o tênis de corrida. Ele precisa ser confortável e ele precisa ser um tênis voltado para a corrida. O papel do tênis, de amortecimento, da placa e coisa assim, ele é bastante supervalorizado, quando na verdade a gente precisa focar muito mais no papel que o nosso corpo vai fazer. Então, o quanto o nosso corpo está preparado para sustentar aquela carga de corrida que nós queremos colocar. Quanto que meu músculo está forte, quanto que minha articulação está móvel, quanto que meus tendões estão preparados para aquela carga. Se tudo isso estiver ajustado, o tênis de corrida vai ter um impacto muito menor. Agora, se eu não estou com o meu nível adequado de força, meu nível de mobilidade certo, meu nível do tendão sendo capaz de restituir a energia e amortecer o impacto, vai dar problema, e aí o tênis vai acabar segurando um pouco desses problemas. Na verdade, ele vai adiar quando que esse problema vai acontecer, mas é importante isso estar adequado. Então, o tênis é confortável, cabe dentro do seu orçamento, é de corrida, já tá muito bom. Depois, se tu quiser, conforme avançando, putz, eu vou correr a prova, vou comprar um tênis específico para a prova, testa ele antes e aí vai, é sucesso. Isso aqui é mais uma parte inicial, mas que é uma coisa que a gente acaba não dando tanta atenção, mas que também é importante. Então, ó, deixa eu passar aqui os próximos. Passo 4, escolha a roupa adequada. E o que é a roupa adequada? Isso aqui eu vejo uma galera errando, tá? Tipo assim, não sei se fica com aquele imaginário de filmes e coisa assim, mas, cara, eu vejo gente saindo pra correr de calça e moletom no verão. De calça e moletom no verão. Tipo assim, por quê? Tu é o Rock? É síndrome do protagonista? Cara, porque se não for isso, não faz sentido. Já que eu vou estar suando muito mais, estando com a temperatura mais elevada, vou prejudicar o meu treino e não vou ter nenhum ganho adicional, assim. Porque já vai estar calor, tu não precisa forçar um calor a mais. Enfim, roupa adequada também é a roupa que você tem em casa. Uma roupa arejada, se estiver no calor, que permite essa troca de calor com o tempo e que seja leve, para que você não corra pesado, não influencie sua mecânica de corrida. Uma meia adequada, um short, uma camiseta qualquer que você tiver. Opte por camisetas de tecido mais sintético, porque se tu correr com algodão, uma camiseta de algodão vai pesar e aí pode também causar fricção. Enfim, é mais desconfortável uma camiseta de algodão para correr. Dá para correr? Dá, mas opte, se possível, por camisetas de tecido sintético. Passo 5, aprenda as 15 leis do treinamento. Tá, essas leis aqui, elas são muitas, então eu não vou falar delas nesse vídeo. Caso tu tenha interesse que eu faça um vídeo só explicando cada uma delas, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas olha só quais são as 15 leis, eu só vou falar sobre elas. 1. Treine frequentemente durante o ano todo. 2. Comece gradualmente e treine suavemente. 3. Treine primeiro para a distância, apenas depois para a velocidade. 4. Não escreva o seu plano de treino diário em pedra. 5. Alterne treino pesado e leve. 6. Primeiramente, tente alcançar tanto quanto possível com o mínimo de treino. 7. Não dispute provas em treino, nem corra em ritmo de prova por distâncias acima de 16 km. 8. Especialize-se. 9. Incorpore treino de base e de aprimoramento, ou o polimento, né? Seria para nós.
10. Não treine em excesso, sobretreino. 11. Treine com um treinador. Inclusive, se tu quer treinar com um treinador, tu pode clicar no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria, onde eu, pessoalmente, vou estar te orientando para você atingir as suas metas da corrida em 2026. Primeiro link da descrição, então. E tá aqui, ó. Não é que eu tô fazendo só pro jabá, né? Tá escrito aqui, ó. Então, 12. Treine a mente, algo muito importante também e negligenciado pelos corredores. 13. Descanse antes de uma prova importante. Parece simples, mas o básico também precisa ser dito. 14. Mantenha um diário detalhado. Ponto muito importante, farei vídeo só sobre isso também aqui no canal. E 15. Compreenda o holismo do treino. Então, essas são as 15 leis do treinamento que você deve aprender. Se quer um vídeo explicando cada uma delas, deixa aí nos comentários. Passo 6, agora sim a gente vai para os passos que ele está falando para a gente correr mais rápido. Siga estas dicas práticas. Olha só. Primeiro, treine com companhia. Treinar com companhia acaba sendo muito bom. Você, talvez, não são todas as pessoas que vão conseguir treinar sempre com companhia, mas se você conseguir encaixar alguns treinos com algum amigo, com alguma amiga, isso vai ajudar a deixar mais leve esse processo de atingir as metas. Por quê? Porque o treino passa mais rápido, é mais tranquilo, tu conversa, troca uma ideia, às vezes tu pode pegar uma ideia dessa outra pessoa e aplicar na tua própria vida, uma dica de rotina, uma dica de aquecimento, enfim. Então treinar com outras pessoas, não treinar sempre sozinho, é um ponto muito positivo. Segundo, escolha rotas seguras e apropriadas para o treino. Princípio básico, a gente sabe que a segurança aqui no Brasil, em muitas cidades ela não é tão boa, então tem uma determinada hora, uma determinada rota, tem determinados locais que não são tão interessantes de ir, outros fica mais tranquilo para ir, então isso é algo bem importante e interessante de ser aplicado, beleza? Então escolha uma rota segura, tranquila, um horário bom para que você também consiga fazer o seu treino com qualidade. Aconteceu essa semana mesmo com um aluno meu, que eu tô passando treino de base para eles. E aí tem tiros curtos muito intensos. E aí ele foi fazer num calçadão em Salvador. E aí ele falou que tinha que ficar desviando de muitas pessoas no meio do caminho. E quando tu tá desviando de outras pessoas, tu não consegue se concentrar, porque tu tem que desviar para um lado, desviar para o outro, desviar para um lado, e isso acaba deixando que tu não consiga aplicar exatamente a velocidade máxima. E ele até relatou no comentário que ele deixou para mim, no feedback, que ele não acha que poderia ter ido mais rápido. Eu falei, cara, com certeza. É como tu tem que desviar, tua atenção está nas outras pessoas e onde é que tu tá correndo. E não tanto na velocidade que tu tá tentando imprimir. Então, até essa escolha assim, do local que eu vou treinar vai influenciar na qualidade do treino. Por isso é algo bem importante de ter. Alongue-se e fortaleça regularmente. Então, isso é algo bem importante também. Não tanto o alongar, eu colocaria aqui, o alongar é uma nomenclatura mais antiga, né? A gente não usa mais alongamento. Mobilidade e fortalecimento regularmente. Isso aí é clássico, já falei inúmeras vezes no canal, não preciso me deter mais sobre isso. Coma o que seu corpo ditar. Então, muitas vezes a gente acaba se privando um pouco mais de alimento e às vezes a gente precisa comer alimento, desde que esse alimento seja alimento, comida de verdade, né? Porque se eu vou comer o que meu corpo ditar, se eu pegar um pudim, eu vou comer todo o pudim, né? Porque, putz, o pudim, ele... Eu sou um amante de pudim. E aí, então, se tiver pudim, eu vou comer tudo. Meu corpo tá falando pra comer pudim, aí também não dá, né? Mas desde que sejam alimentos naturais, dificilmente tu vai ter algum problema por comer um pouco a mais, digamos assim, se tu tá passando, por exemplo, um ciclo pesado de maratona, um ciclo pesado de meia maratona. Mas enfim, tem nutricionista também que você pode fazer isso. Durma o suficiente. Isso aqui é algo muito importante também. Muitos corredores não dormem o suficiente. Até coloquei aqui, ó. Fiz uma anotação, um grifo, na verdade, né? Muitos corredores dormem muito pouco porque não conseguem levar em consideração o tempo que a corrida tira de seus dias. Se você corre 2 horas por dia e dorme 1 hora a mais todas as noites, então você perde 3 horas por dia. E tudo que você faria normalmente durante esse tempo deve dar lugar. Então, é extremamente importante a gente também ter essa nossa gestão da rotina sobre o quanto tempo nós gastamos no treinamento e não só no treino em si, mas o antes e o depois do treino, as nossas horas de sono, as nossas horas de trabalho, porque essa gestão do tempo vai ajudar com que a gente pense, putz, será que eu estou preparado para correr determinada prova agora? Será que eu estou preparado para dar este nível
de importância, esse nível de tempo para esta atividade da minha vida, seja ela corrida ou outra, enfim, tudo isso deve ser levado em consideração. Seja sensato com as condições do tempo. Tome precauções especiais ao se exercitar em condições ambientais severas. Tá muito quente, então tu vai precisar ter uma outra rotina. Tá muito frio, tu vai precisar ter uma outra rotina de aquecimento, por exemplo, para aquecer, de cuidado com as roupas. Tá com muito vento também, talvez tu tenha que botar um óculos. Tá com muito sol, tu vai ter que colocar. Tá úmido, tu vai ter que cuidar. Tá muito seco, também vai ter que cuidar. Então, prestar atenção no ambiente quando a gente vira corredor, né? Quando nós acaba que a gente presta muito mais atenção no clima do que outras pessoas, porque a gente sabe o quanto o clima influencia nos nossos resultados. Então, preste atenção, seja sensato aí com as condições do tempo. E, olha só, que legal, ó. Não deixe a corrida tornar-se uma causa de estresse. Correr é uma causa adicional de estresse que, quando posto sobre os seus estilos de vida já altamente estressantes, pode ser demais. Nossa, isso aqui parece que fui eu que escrevi isso aqui, né? Mas é que isso aqui também influenciou muito na minha vida. Mas enfim, então pensa exatamente o quanto de estresse a corrida causa na tua vida e o quanto de estresse tu já tem na tua vida. Porque isso vai influenciar também os teus resultados. Porque se tiver seu corpo muito estressado, o cortisol vai estar alto, tu não vai conseguir treinar tão bem, não vai conseguir viver a tua vida tão bem. E aí tu pode entrar numa estafa mental e aí, putz, vou abandonar a corrida. Por quê? Tu colocou muita pressão num ambiente que já estava muito pressionado. Então, o observar o seu estilo de vida também passa por isso, porque para a gente atingir melhores performances na corrida, o ambiente precisa estar saudável, a nossa vida precisa estar saudável. Passo 7. Comece com um plano de treino planejado. Então, ter um plano de treino é algo essencial. Muitas vezes chega a pergunta para mim lá no Instagram da galera que, nossa, eu vou fazer tal prova e o que eu faço agora nas próximas semanas? Tenho 4 treinos na semana, o que eu faço? Falei, pô, cara, tu vai correr a prova e tu ainda não sabe o que tu vai fazer. Se tu decidiu que tu vai correr aquela prova, a primeira coisa que tu precisa fazer é pelo menos montar o esqueleto do teu treinamento. Porque senão, tu não vai conseguir fazer a progressão correta das intensidades, dos volumes necessários, quais serão as sessões-chave que tu vai utilizar para atingir essa meta. Quanto de volume tu quer fazer na semana? Quantos dias tu vai treinar? Como é que vai ser isso? Então, se tu não tem isso, tu vai estar fazendo treinos conforme a tua vontade diária, e a gente sabe que a nossa vontade diária, ela muda, né? Tem dias, então, que eu vou querer fazer uma rodagem leve, quando na verdade eu precisaria fazer um treino de tiro mesmo sem vontade. Tem dias que eu precisaria rodar leve, mas eu vou estar me sentindo bem, e aí vou querer correr forte. Tem dias que eu precisaria fazer um longo de 18 km, mas não tô tão legal, vou fazer só 14, e aí vai faltar 4. Enfim, nós precisamos ter um plano de treino planejado, beleza? Porque isso vai fazer com que a gente atinja os nossos resultados. Se tu treina sozinho, aqui no meu canal tem várias dicas sobre como tu pode fazer esses planos de treinamento, como é que é a intensidade, volume, enfim. Tu pega isso, monta, faz um esqueleto pelo menos para que tu saiba o que tu vai fazer cada semana. Pode montar dessa semana para outra, não tem problema. Mas que tu mais ou menos saiba, esse aqui vai ser minha semana de pico, depois eu vou começar a reduzir, enfim. Essas 3 semanas eu vou colocar um pouco mais de condicionamento, depois vou diminuir. Isso é algo essencial. E se tu não treina sozinho, tu quer treinar com alguém, tu precisa ter alguém para montar esse plano de treinamento, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria de corrida, onde aqui eu vou estar montando teu plano de treinamento. Então não vai precisar se preocupar. Só vai lá, executar se tem dúvida, tu manda, eu respondo, a gente dá feedback e aí vamos construir juntos o teu resultado. Então, ter um plano de treinamento é muito importante para que você atinja os seus resultados. Passo 8. Estamos aqui para o próximo passo, são 14, né, que eu tinha falado. Entre em provas progressivamente mais longas. E qual que é o erro principal? Que os corredores, isso aqui, sei lá, foi escrito em 1990 e poucos. E ele já entendia a importância de nós entrarmos em provas progressivamente mais longas. O que acontece hoje, a pessoa treina 3 meses e quer fazer uma maratona já. Ela não tem lastro, não entende como é que funciona um ciclo de treinamento de 5, de 10, de 21, passar por um outro ciclo de 21, aí volta pro 10 para depois fazer uma maratona. Por quê? É melhor tentar disputar um número de provas de curta distância antes de enfrentar uma prova mais longa, porque assim tu vai criando esta base de rotina, tanto base de velocidade, a própria base de treinamento, tu vai se expondo gradualmente a volumes cada vez maiores. Então, ao invés de tu colocar uma maratona para ser a tua primeira prova do ciclo, seria interessante fazer umas outras provas menores antes para depois fazer a maratona. Mesmo que seja no mesmo ano. Então, eu vou fazer primeiro um 21, depois vou fazer o 42, porque a gente já cria toda essa base. Se você é iniciante, isso é ainda mais importante, tá?
Não adianta só querer aumentar volume e fazer prova sempre mais longa, porque o corpo ele também existe um limite, nós precisamos respeitar o limite do corpo, que inclusive é o passo 9. Aprenda da própria experiência. Cada atleta é uma pessoa singular, diferente de todas as outras. Conforme a famosa descrição de George Sheenan, somos cada um uma experiência única. O que quer dizer isso? Que, embora a gente veja rotinas e treinamentos de outras pessoas, nós temos a nossa própria rotina, coisas que serão melhores para nós. Então, nem tudo aquilo que a gente vê nos cabe. Tanto dentro da rotina, então, nossa, eu vejo um influenciador lá fazer que ele concilia corrida e bike. Nossa, é muito bom, ele melhorou muito na corrida fazendo corrida e bike. Beleza, mas tu consegue fazer corrida e bike? Não, então a tua experiência é única, não adianta tu achar que é bom se tu não consegue fazer. Nossa, mas eu vi que o corredor, sei lá, nossa, faz sauna depois do treino. Nossa, sauna é legal, mas tu consigo fazer? Não, então não é dentro da minha rotina. Por isso que eu tenho que aprender também da minha própria experiência. E teve um caso também de um aluno, essa semana, que ele me mandou, olha, Nestor, ele mandou 5 pontos, eu não vou lembrar todos agora, né? Mas um deles ele falou, eu gosto de fazer treino ritmado, eu me sinto muito bem e muito confiante ao fazer treinos ritmados. Quero também que, se possível, ter alguns treinos longos com ritmo livre. Por quê? Porque ele quer performar numa prova de 21 quilômetros, mas ele também entende que se eu coloco sempre, e tem algumas, aí eu expliquei pra ele, cara, tem algumas fases que sempre a gente vai ter que ter algum trabalho ritmado ali, algum fartlek, alguma coisa assim, porque é importante para construir o condicionamento. Mas agora não tem problema, vou deixar o longo mais livre para ti, sem uma margem de pace tão definida. Por quê? Porque ele se sente bem e é importante. Ele me comunicou isso porque dentro da experiência dele fez diferença. Então, ótimo, se fez diferença para ele isso, eu vou acatar. Assim como, treino ritmado. Eu não sou o maior entusiasta de treinos totalmente ritmados, eu prefiro fazer em blocos, em fartleks, mas ele disse que se sente muito bem, então, vou inserir alguma rotina de treino ritmado aqui, porque se isso vai dar mais confiança para ele, não é às vezes só o que eu quero, porque se ele vai ganhar mais confiança com isso, ele vai chegar melhor na prova, e se ele chegar melhor na prova, ele vai ter o melhor resultado, porque o nosso resultado na prova, né, é a soma do nosso treinamento físico mais a nossa confiança, o treinamento mental. Então eu tenho que levar em consideração os 2 pontos. Então aprender da própria experiência e se você tiver um treinador, você comunicar para ele ou você mesmo entender e pensando das coisas, o que é bom, o que é ruim, o que muitas vezes você não gosta de fazer, mas que é necessário. Então, de repente, você não gosta de fazer treino de tiro, mas é necessário. Então, tu vai ter que fazer mesmo assim. Então, aprender da própria experiência é um passo muito importante. Passo 10. Estabeleça metas realistas para provas e treinos. Simples. Não adianta eu ir para uma prova com uma meta que ela não é realista, porque eu já expliquei para ti. Nós temos uma margem, um nível de ativação ótimo. Digamos que aqui o nível de ativação ótimo é isso aqui, ó. Essa aqui é a nossa linha de base. Quando a gente coloca uma meta que ela é muito difícil, ou seja, ela está muito acima do que nós esperamos, o que acontece? A gente fica ansioso. Por quê? Porque o meu condicionamento está aqui. E se minha meta está lá em cima, é muito longe, então eu acho que não vou conseguir, eu fico ansioso e começo a ter pensamentos, aumenta o meu estresse. Se eu coloco uma meta muito abaixo também, o que acontece? Eu fico com tédio. Nossa, essa meta é muito fácil, eu nem preciso me esforçar. E aí tu não vai dar o teu melhor no treino. Por isso que o ideal é a tua meta estar só um pouquinho acima do teu condicionamento atual. Mais ou menos ali seria um pouco mais da... É difícil fazer uma porcentagem, né? Mas ela é um pouco acima. Por quê? Você sabe que vai precisar se esforçar, você sabe que é possível atingir aquela meta, mas ela não está tão longe. Não é o burro tentando buscar a maçã, né, que fica ali na frente, que tu nunca vai alcançar. Então ela tá um pouquinho acima, você sabe que precisa do esforço, e aí tu vai para os treinos com muito mais confiança, tu se sente muito mais entusiasmado, tu quer fazer esse tipo de treinamento para atingir. Então esse é um ponto bem interessante. Passo 11. Estabeleça metas de treino para o ano inteiro. Outra coisa que os corredores erram. Se eu quero performar durante todo o ano, eu preciso ter metas durante todo o ano. Então, olha, minha primeira meta é prova X, depois é prova Y, depois é prova Z. Ah, não, nesse meio aqui, ou se eu vou fazer a prova X, digamos que ela é em maio. Ah, mas junho eu não quero treinar, então. Eu vou dar uma reduzida no meu treinamento. Ótimo, tranquilo, estabeleci. Se tá no programa, no planejamento, é meta, entendeu? Vou descansar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas em junho.
Julho, volto a fazer meus treinos. E aí eu vou disputar uma outra prova em agosto. Ou nesse meio tempo vou fazendo provas. É claro que eu sei que a nossa vida muda muito e a gente vai acabar tendo que fazer provas que não estavam no script. Mas tá tudo certo, isso aí também acontece. Mas é importante você ter um planejamento, pelo menos a visão macro do ano, para que você saiba, esse momento aqui é um momento que vai estar com meus treinos mais pesados. Tem alguma coisa na minha vida acontecendo? Não, não tem, então eu consigo colocar isso. Pode ser que surja alguma coisa na hora, mas você ter esse planejamento macro facilita muito para você saber o que você vai desenvolver em cada fase do ano. E isso já dá uma previsão muito melhor para sua cabeça que, olha, aqui eu vou estar com mais volume, aqui eu vou estar com mais velocidade. Talvez aqui não seja interessante fazer uma prova de 21 km, por exemplo. Não dá para fazer uma prova de 21 km em fevereiro esperando performance. Por quê? Porque nós vamos estar em período de base ainda. Então não é a mesma coisa. Agora, uma prova em abril, maio já é diferente. Uma prova para o segundo semestre já é diferente. Então isso precisa estar muito claro. E pensa que esse nível de organização ele é ainda maior para um atleta olímpico. Porque eles planejam ciclos de 4 anos. Já pensou? A periodização do atleta olímpico é de 4 anos. Então depois que termina uma Olimpíada, para os próximos 4 anos o treinador já olha o que eu vou desenvolver em cada um desses anos, para que ele consiga atingir a performance máxima. É muita loucura isso, e é bem importante que tu tenha essa meta do ano, porque aí tu consegue avaliar também o teu desempenho no mesmo período do ano. Por quê? Se eu fiz a mesma prova em março do ano passado, eu vou fazendo em março desse ano, eu consigo comparar o meu resultado nessa prova, não resultado em outras provas. Por quê? Eu posso ter tido um volume maior de treino em outras provas, vai estar numa condição climática diferente, uma condição de percurso diferente. Agora, se eu comparo o meu desempenho na mesma prova, nossa, ano passado eu corri essa prova em março, sei lá, de 10 km em 50 minutos. Esse ano eu corri em 48, na mesma época do ano. Ou seja, estou melhor. Eu já consigo projetar que meu desempenho nesse ano será melhor, porque nesta prova aqui eu estou melhor, entendeu? Então isso é algo bem importante. Aqui, vamos ver. Estamos terminando, tá? Passo 12. Decida se você vai alternar o volume de treino semanalmente. Isso é algo bem importante também, naquele planejamento lá. Se tu tem um treinador, por exemplo, se tu não tiver um treinador QT, lembro que é o primeiro link da descrição, mas cada semana eu vou mudar meu volume de treino ou vou manter sempre o mesmo? Então, mesmas abordagens, dá para ter isso. Na semana que é mais intensa, eu vou reduzir o volume, ou na semana que é mais intensa, eu vou acabar fazendo mais volume, porque eu vou estar fazendo mais rápido, e aí na outra naturalmente vai cair. Então ter esse planejamento também, ou vou subir meu volume a 3 semanas e cair uma, ou vou dar uma fase de 8 semanas carregando um pouco mais o treino, com não tanta intensidade assim, e depois eu vou começar a distribuir melhor. Então ter essa visão macro, que é que tu tem isso ao planejar o teu ano, vai te ajudar, tá? Para que tu consiga atingir os resultados. Então tem uma visão, pelo menos no mês ali, isso já vai te ajudar, beleza? Passo 13, essa é extremamente importante. A 13 e a 14 são as mais importantes. Então, se tu chegou até aqui, neste momento, eu vou pedir que você comente somente a palavra importante, porque essas duas aqui eu acho que são as principais. Passo 13, veja cada prova como um experimento científico. Por que isso? Porque muitos corredores acabam indo para a meta, fazem uma prova e não avaliam como é que foi aquela prova, o que ele fez bem antes da prova, o que ele fez bem ou mal durante a prova, o que ele pode fazer depois para melhorar. Simplesmente fez a prova, fiz a prova, fui mal. Tá, mas por que tu foi mal? Não, é porque tava calor, porque eu treinei pouco, porque meu planejamento foi ruim, porque eu errei no polimento. Tu faz isso, nossa, eu não fiz fortalecimento, eu cheguei cansado. Ao fazer isso, tu tira o ponto importante deste experimento e aí tu consegue aplicar isso para os próximos. E aí tu não erra na próxima prova. Por quê? O sucesso consistente virá apenas para aqueles que adotarem uma abordagem inteligente e científica para os seus treinos. Ou seja, o que deu certo, o que eu posso melhorar, o que deu errado. Ao fazer isso, eu sempre vou continuamente evoluindo. E tu precisa olhar para os teus treinos, fazer essa abordagem, tanto sobre o que tu errou no treino e sobre o que tu errou na tua rotina. Porque se tu for fazer um treino, tava cansado, não se alimentou direito, não dormiu direito, isso vai ter interferência no treino. E aí, tu precisa corrigir isso para um próximo treino. Então, isso é algo extremamente importante, beleza? E aí, o passo 14... Cuidado com a síndrome do corredor egoísta. Olha só, isso aqui é algo que poucos prestam atenção, tá? Corredores podem ser melhores amantes, mas às vezes péssimos esposos. Esse é o problema.
Os corredores são um grupo introvertido, eles gostam de manter seus pensamentos para si mesmos. O comportamento deles é, no melhor, antissocial, no pior, extremamente egoísta. Isso porque pode criar uma atmosfera que não faz bem a ninguém. Certamente não ao corredor. Por quê? Porque de repente tu pode ser extremamente egoísta com as tuas metas dentro da corrida e esquece todo o resto. Esquece teu trabalho, esquece tua família, esquece tua esposa, esquece teus filhos. E você precisa também conciliar isso. Então, é possível sim você ter performance na corrida, você conseguir bons resultados, só que tu não pode deixar de lado essas outras coisas, porque senão isso vai causar estresse, você vai arranjar problemas e você não vai conseguir a sua performance máxima. Então, preste muita atenção em todos os seus hábitos, em toda a sua vida, porque isso vai fazer com que você deixa tudo equilibrado, ou se tu vai treinar para uma maratona, conversa com a tua família, conversa com a tua esposa, olha, eu vou precisar de um pouco a mais de tempo de treino, porque eu tô me preparando para essa maratona. Se a tua esposa ou teu marido gosta de ti, ele vai entender isso e vai abraçar o teu sonho. Agora, se tu não fala, só do nada começa a correr muito mais e passar mais tempo fora de casa, a pessoa não vai entender, e isso pode gerar pequenos atritos. É algo que eu não vejo o pessoal se preocupando tanto, mas é algo bem importante, tá? E olha só, ele coloca mais alguns pontos aqui. Limite a corrida séria a anos alternados ou a alguns meses dentro daqueles anos. Por quê? Porque não tem também como estar sempre querendo performance, a não ser que seja atleta profissional, mas é o caso de poucas pessoas. Então tem períodos que tu vai ter um pouco mais de performance, vai dedicar um pouco mais na corrida, e períodos que tu vai se manter mais ativo. Não permita que correr afete a maneira como cuida das suas responsabilidades domésticas. Outro ponto importante, não dá para te negligenciar a casa, a família e tudo mais. Esteja ciente dos momentos perigosos. Você saberá quais são em seu lar. Então, momentos muito próximos de uma prova, onde é que você está com volume muito alto, que está com estresse alto da corrida, isso pode influenciar. Não fique esgotado. Como um corredor com família, você precisa aceitar que, pelo bem de sua família, você simplesmente não pode treinar forte o suficiente para correr o seu melhor. Esse é o preço que precisa, sendo bastante realista, ser pago. Então, talvez tu nunca consiga dar todo o teu 100% de estar extremamente esgotado, porque tem outras tarefas que dependem disso na tua vida. Família, trabalho e tudo mais. E um outro conselho, e esse aqui eu acho que é o conselho mais importante pra gente fechar esse vídeo: nunca reclame de estar cansado. Não queira sempre ir para casa cedo nas noites fora. Não fale sobre corridas o tempo todo. Arranje outros assuntos para conversar. E sempre minimize a importância da corrida em sua vida. Eu acho que isso vai te ajudar a resolver muitos problemas e evitar muitos problemas também. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um teu comentário, deixa a palavra importante para eu saber que tu chegou até aqui. Se foi a tua primeira vez assistindo um vídeo aqui no canal, agora, se esse conteúdo foi relevante, deixa um like, senão a gente se vê no próximo vídeo. Se quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho também, tem links na descrição, pro Strava, newsletter, Instagram e tudo mais, só clicar aí. A gente se vê numa próxima. Valeu!